Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal aí sobre algum tema médico de grande relevância aí no nosso dia a dia. Estou aqui hoje, novamente aqui com meu amigo Guilherme. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para o Papo MedCode com o nosso grande convidado, professor de Educação Física, André Mota, e hoje nós vamos pegar aí no calo, no tendão de Aquiles, aí no calcanhar de Aquiles do pessoal que está nos assistindo. A gente vai falar um pouquinho sobre sedentarismo entre médicos. E além do nosso convidado, quem pode falar muito bem de sedentarismo entre médicos é o nosso amigo Dr. Áureo do Carmo. Não é bem assim, não é bem assim, não. É claro que eu não faço atividade física como eu gostaria de fazer, mas parado eu nunca fiquei também não, né? Boa noite aí, meu amigo. Boa noite a todos. Bem-vindo aí a mais um Papo MedCode aí, obrigado aí pela sua participação. É um prazer estar aqui. Fala comigo, você já está aí, há quanto tempo que você já é professor de Educação Física? Tem certeza que tem que falar isso? Claro, pô, tem que falar, que é a mesma época que eu, né? Que eu sou médico. São atuando 28 anos e mais um pouquinho. Mas formado... Formado 25. 25, é. Da mesma época que eu. Não existia nem CREF, não tinha nem conselho, a profissão não era regulamentada. Eu comecei a trabalhar, eu estava acho que no segundo ou terceiro período. Logo no início. Fiz estágio, já comecei a trabalhar. O André, ele fez pré-vestibular comigo, pra você ter ideia. Né? Isso aí então é dessa época aí. Tem só um pouquinho de tempo atrás, não tem muito não, é que passa rápido. É a Cenozoica, né? Cenozoica, na época da pedra lascada. Então, André, assim, a gente está falando hoje de sedentarismo, né, entre os profissionais de saúde, né? Sim. Certamente você já viu várias situações aí em que as pessoas associam, às vezes, a imagem de um profissional, não só de saúde, né, mas a gente, como está falando aqui de exercício físico, né, a capacidade técnica dele, né? Então, o que você me diz, assim, de, por exemplo, se você já ouviu, por exemplo, né, um cliente falar, né, de algum professor, por exemplo, obeso, né, associar a obesidade do professor à incapacidade técnica. Muito, isso é muito comum, porque as pessoas, na verdade, são muito visuais, né, então, e elas gostam de se espelhar e ter como exemplo aquela pessoa ali, então se ela, de alguma forma, imagina que a pessoa não conseguiu fazer por ela própria, como é que vai fazer por outro? Então, independente do profissional ser muito bom, às vezes ele é excelente, acaba, para o leigo, principalmente, passando uma impressão meio negativa, talvez. Isso acontece direto, né? Porque, assim, claro que a gente está falando aqui de visões preconceituosas, né? Sim. Obesidade é uma doença, sedentarismo também pode não parecer, mas também é um fator de risco, também é uma doença, né? E é claro que isso daí tem tratamento e tal, mas certamente, né? Quando a gente dá o exemplo, né, Gui? Você deve pegar isso direto no consultório também, o Gui é endócrino, né? Além de nutricionista, ele é endócrino também. Então, você trata de muita obesidade, né? Então, certamente os pacientes devem se espelhar, né? Eu tenho o lado contrário, né? Como o André deve ter muito paciente médico e profissional de saúde, eu tenho muito paciente professor de educação física. Não, com certeza. Que vem me procurar para melhorar a alimentação, para tentar melhorar a imagem, e muitos deles também, como a população geral, tem problemas endócrinos. Tem hipogonadismo, testosterona baixa, muitos têm passado de uso de hormônio esteroide anabólico e depois acaba desenvolvendo hipogonadismo também e quer resolver aquilo, como qualquer profissão, né? Como os outros profissionais de saúde também, né? Então, todos eles falam nisso, ó. Da mesma forma que se eu viesse aqui e tivesse um endocrinologista obeso, com bigode com marca de nicotina, de estar fumando, tem como, né? E com uma Coca-Cola normal, 2 litros em cima da mesa, eu ia ter algum receio. Então, os meus alunos também acabam me cobrando que eu também me cuide. E isso acaba sendo um ciclo do bem. Porque ele acaba também se cuidando melhor e acaba cuidando melhor dos seus próprios alunos, né? Mas, assim, essa pergunta vai para o Áureo, né? Áureo, você acha que a questão do sedentarismo entre os médicos, por quê? Qual é o principal motivo? Qual etapa, né, da vida do médico talvez ele seja mais sedentário? Qual etapa que ele seja mais ativo? Tenta também encaixar um pouquinho
na sua própria história de vida aí. Depois eu posso talvez trazer a minha. Bom, pela minha história de vida, né? Claro que não sei se é a trajetória da maioria, mas eu, na época de recém-formado, né? Nas épocas mais precoces profissionais ali, era a época que eu tinha menos tempo, né? A residência te exigia 60 horas por semana. A bolsa de residência até hoje é muito baixa, né? Você é muito mal remunerado. Então, você não ficava só na residência. Você te arrumava algum emprego também, além da residência, por fora. Isso, eu solteiro, morando com a minha mãe e tal. Tem gente que casa cedo, sai de casa cedo, vem de outra cidade. Aí é que tem que correr ainda mais atrás ainda do dinheiro para pagar as contas, né? Então, para mim, a época mais complicada de fazer atividade física foi no início da trajetória profissional, né? Porque tinha realmente menos tempo, né? Eu cheguei a trabalhar mais de 100 horas por semana durante anos, né? 2, 3, 4 primeiros anos da carreira, 100 horas por semana fácil, né? Conforme vai passando o tempo, né? E obviamente a gente falando de um sujeito que dê certo, assim, entre aspas, né? Que consiga se posicionar no mercado, né? Faz, sei lá, as tuas residências que você quer, a pós-graduação. Então, depois você vai organizando melhor o tempo e priorizando trabalhos, né? Aí depois vem os filhos. E aí? Mas aí o filho não é desculpa, não. Para mim, o filho não é desculpa, não. Na verdade, é o seguinte... 3 desculpas, no caso. No caso, 3 desculpas em 2 gerações. Mas eu acho que o filho não é o principal, não. Acho que o grande problema da classe médica, falando de médicos, né? Que a gente sabe como é que é a nossa vida, né, atual aí. Eu acho que são problemas mais relacionados à saúde mental do que qualquer outra coisa. Né? A nossa carga de trabalho é uma carga que é burnout. É uma carga de trabalho que assim, o médico ele trabalha em média pelo menos 1,5 vezes a mais do que a média do trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro trabalha ali em média 42, 44 horas semanais. Cara, o médico, a média é 70 horas semanais, né? É óbvio que assim, hoje, atualmente, eu trabalho menos que isso, mas fiquei muito tempo acima da média. E hoje você está retomando aí essa questão do exercício. Então, na verdade, assim, eu nunca parei por completo, né? Mas, o que eu quero é conseguir malhar 5 vezes por semana. Aí para mim, é o uma ótimo. Frequência de 5 vezes por semana vai virar quase um atleta, né? Virar um atleta. André, queria que você falasse pra gente também um pouco dessa tua trajetória no exercício, como é que o exercício surgiu na sua vida. Queria que você falasse um pouquinho também sobre se em algum momento da sua carreira você teve dificuldade em praticar o exercício e por qual motivo. Se você vê isso nos seus colegas, professores de educação física que acabam dando muito personal, acabam tendo muito número de alunos e acabam não treinando por eles próprios, se você enxerga isso como uma realidade da profissão também. Então, eu queria que você trouxesse esses ingredientes aí para a nossa conversa. Tá, então, no meu caso, um pouco diferente, né? A atividade física sempre fez parte da minha vida, né? Sempre fui viciado em exercício de todos os tipos. E já novo eu decidi que eu queria trabalhar com esporte, era a coisa que eu amava mais. Então, ingressei na faculdade de Educação Física e sempre praticando todos os esportes. Na faculdade você tem uma oportunidade de conhecer diversas áreas, né? Um leque enorme de oportunidades. E por incrível que pareça, tem muito profissional de Educação Física que não faz exercício, né? Tirando a parte da faculdade, pós-formado, né? O curso de Educação Física, ele tem 2 formações básicas, que uma é para a parte esportiva e outra para a parte educacional. A galera da parte educacional é bem mais sedentária que a galera da parte esportiva, né? Da parte de fitness. Eu fui para a parte fitness e sempre pratiquei exercício, né? Eu talvez tenha ficado parado na minha vida por uns 2 anos em todo o tempo. Mas talvez eu vejo lesões, né? Lesões e problemas de trabalho. Teve uma época aí que eu me enfiei em uns negócios diferentes aí e a vida ficou bem confusa. Mas fora isso, né, sempre atividade física com uma relevância grande na minha vida. Mas tenho muitos amigos da área que não fazem e as desculpas são as mesmas. Porra, tô cansado, dou 20 aulas por dia, não tem tempo, não consigo comer direito, tô dormindo mal, não tenho energia e realmente não tem.
E a verdade é que se separar uma horinha para fazer, vai acabar tendo mais energia, né? A energia é autorrenovável. A pessoa mas não tem você engrenar é difícil. E a galera da parte da educação, mais ainda. A galera que trabalha com escola, fica mais difícil, até porque não tem um contato. Vamos aproveitar e vamos então emendar aqui exatamente nessa questão aí, né? O que o sedentário... Porque assim, qual é a minha visão hoje do consultório? Né? Difícil é a pessoa começar a atividade física. Sim. Né? O primeiro passo é difícil. O sedentário, assim, começar é difícil. Depois que o sujeito começa, nem que começa uma vez por semana. Começou. Né? Para passar para 2, para passar para 3, né? Isso é mais fácil. O difícil mesmo é sair da inércia ali. Né? É bem difícil. O que você vê, assim? Porque o André, ele é meio psicólogo também, né? Um professor psicólogo. Todos, né? Todos os professores de educação tipo física assim, são você tá lá sofrendo lá no supino, lá, né? Porra, todo vermelho, já roxo. Ele chega lá pra te dar uma força, né? Pô, quer aprender um macete pra tu conseguir levantar? Tá pesado? Tá pesado. Então faz mais força que você vai conseguir. Esse macete é infalível. Esse macete é infalível. Infalível. Então, assim, o que você... pensa que é uma dica, né, para a pessoa sair do sedentarismo, né? Na tua visão, a gente tem a visão médica, tem a visão psicológica, então, né? A gente apela para a emoção do paciente. Pô, você quer ver seu filho crescer? Se apega naquilo que ele valoriza, exatamente, né? Você tenta ver aquele ponto que aquele paciente mais valoriza e você a estratégia, vai ali naquele calo. A gente acaba tendo uns bordões, umas brincadeiras de... E, na verdade, a gente tenta entender um pouquinho da pessoa para tentar puxar ela, porque realmente a gente sabe que é difícil você sair da inércia. Então, o que eu geralmente falo assim, cara, não pensa. Se você for ficar pensando e organizar tudo para ser aquela coisa muito certinha, cara, esquece. Tem gente muito apegada à questão estética e fala assim, pô, se eu entrar na academia agora, eu vou levar 10 anos para ficar igual aquele cara ali, 5 anos para ficar igual aquela mulher ali. Não tenho coragem para fazer isso. Você tem que começar hoje, né? As pessoas são imediatistas, né? Então, também tem todo mundo quer tudo para ontem, mas não faz o hoje para a coisa acontecer. Então... E tem que curtir a subida da montanha, né? Depois que você chega no pico também, acaba a graça. Só tem para baixo, né, amigo? Acaba a graça, só vai para baixo. Como dizia o Arnold, né? O lobo no alto do morro não tem tanta fome como que está subindo, né? Então... Você citou o Arnold, né? Eu tenho uma história aí que... Eu jogava futebol de salão, né, até os 17 anos, aí eu tomei uma bolada numa partida e tive um descolamento de retina. E aí, o descolamento de retina, você não pode fazer força e nem tomar outro trauma ali. Então, eu tive que abandonar o futebol por um período aí de pelo menos 1 ano, né? Então, eu comecei a estudar mais, aí passei para medicina, entrei na faculdade, quando já estava ali 1 ano, em 2001, mais ou menos, nós não tínhamos essas plataformas de streaming, né? Ainda tinha a locadora, ainda estava em alta. Eu peguei o Pumping Iron do Arnold. Né? 1900... Foi sobre o Olímpia de 74, mas ele foi lançado foi lançado em 77. Em 77, né? E aí eu vi aquele filme e falei, cara... É isso. É isso, amigo. Eu vou entrar, vou fazer musculação. Eu me inscrevi lá na academia, lá da Educação Física do UFRJ, atravessava lá o campus, ia lá 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, estava lá para treinar e fui direto ali ao longo da universidade. Aí quando chegou no final, internato, estudar prova de residência, parei tudo, fui para a Marinha, bagunça mesmo. Serviço obrigatório, fui trabalhar num navio, não tinha como treinar lá. E aí em novembro de 2007, já saindo da Marinha, eu entrei na academia e tô lá até então, de 2007 até hoje. Muito bom, parabéns. Então, assim, você falou no Arnold... Essa academia lá do FRJ eu conheço bem, né? Eu treinava lá. Por isso que eu treino até hoje com a espuminha de lavar a louça, ao invés da luva. Eu sou raiz ainda. Eu sou mais raiz ainda, é o calo mesmo. Não tem nada, nem espuma. Então, assim, a gente conversa com os colegas médicos, lá na própria academia que eu treino. Tem colegas médicos, pela proximidade ali da Unirio, né, do Hospital Gafreguin, ele tem alunos, tem médicos e o pessoal um dá força para o outro, né? Eu acho que o ambiente da academia, eu não sei se você tem como falar um pouquinho dessa coisa de um puxar o outro. Tem ambientes saudáveis em algumas academias e tem ambientes não muito saudáveis. Tem como você falar um pouquinho para a gente? Claro. Existe isso mesmo? Tem academia que tem um ambiente mais saudável para as pessoas e outras, às vezes, não? Então,
essa parte do... Né, você falou de um estimular o outro. Isso depende muito. A galera que é conhecida já ali, que realmente já começou aí, começa a se ver todo dia naquele horário. A academia é uma academia familiar, né? É administrada por uma família. Quanto maior a academia, menos você vai ver essa coisa de... clima, né? Mas, com o tempo, as pessoas frequentando, estando ali no mesmo horário, as pessoas acabam se conhecendo de alguma forma ali. Então, a pessoa aí que entra a história da dificuldade do que não tá ali se inserir nesse meio. O cara chega lá, tá todo mundo ali no maior clima e ele tá ali, ó. Isolado ali, todo mundo com peso já, ele com um cotonetezinho. Então, focinho de cachorro. Mas é legal. Tem muito lugar, assim, a maioria dos lugares que eu já vi é bacana. Já vi, claro, uns ambientes mais hostis, né? Tem uma galera meio, com todo licença da palavra, meio escrota, mas faz parte. A maioria é bacana. Mesmo, a maioria dos lugares que eu já vi é bacana, a galera se apoia mesmo. É quase um clã, né? É um ambiente saudável mesmo, né? Como tem que ser, né? E o médico, ele tem essa coisa do plantão, né? Também, né? Com muitos profissionais de saúde, enfermeiros, etc. Né? E aí eu queria aproveitar e pegar aí um gancho e fazer uma pergunta para o André. Você acha que pega esse negócio de academia 24 horas ou não pega? A questão da violência atrapalha muito? Então, atrapalha, né, cara? A primeira academia 24 horas que eu vi foi a de Ipanema. Aqui no Rio, né? Em São Paulo já tinha. Aqui no Rio abriu a de Ipanema. Tem alguns amigos que trabalharam lá, eu não cheguei a trabalhar, eles gostavam, achei legal. A academia que eu treino hoje lá no Meyer, ela funciona 24 horas. Tem umas regras diferentes lá, porque não é uma academia de muita potência financeira, então de noite não tem ar, as portas ficam fechadas e tal, mas ela funciona, cara. Ela abre na segunda-feira, acho que às 5h30 da manhã, só fecha no sábado às 2h da tarde. Ela vai direto, tá funcionando, tá assim já há alguns meses, talvez quase um ano. Então, funciona, mas a gente tem essas questões aí que atrapalham um pouquinho, que a gente está numa cidade que realmente está com um grau de violência um pouquinho acima da média, então as pessoas têm receio. Eu nunca fui à academia de madrugada, não posso dizer se tem movimento ou não. Às vezes tá cheio de médico lá de madrugada. Pode estar, né? Um professor amigo, professor Eugênio, meu amigo negão, Eugênio. Então, ele trabalhou nessa academia daí de Ipanema. Ele falou que via os músicos, galera do Paralamas, acabava de ensaiar, ia lá tocar, e médicos. Tem uma galera de noite aí que acaba usando. Então, movimento tem, porque está funcionando. Quanto não tem condição de mensurar, mas é uma opção, né? Porque tem gente que acaba não tendo durante o dia. Não, e teve um trabalho à noite e já foi direto, porque se for para casa dormir, para acordar de manhã, para ir, já não vai. Eu conheço vários médicos que preferem trabalhar à noite. Acho que isso é uma maluquice, né? Porque acho que às vezes o movimento é menor no plantão noturno. Mas cara, não sei, né? Eu também, até pouco tempo atrás, eu dava plantão noturno, até ano retrasado. Né? Mas, assim, a qualidade de vida fica muito melhor sem o plantão noturno. Né? Não, com certeza, porque o sono é fundamental. Fundamental. E, assim, e o sono ruim faz você tomar várias atitudes, né? Que não são saudáveis. Faz você comer pior, faz você ter menos paciência, menos energia mesmo. O sono noturno é muito mais reparador. Muito mais. Então, eu saí do plantão noturno por causa disso, porque eu estava acabando com a minha energia mesmo, literalmente, né? No dia seguinte mesmo, você dormindo, mas já ficava cansado do mesmo jeito, né? E outra questão, talvez aí até um pouco polêmica, né? A gente tinha um ditado na medicina que o cara, quando se forma médico, ele fechava duas portas, uma de ser pobre e outra de ser rico. Já ouviu essa? Já. Ficava ali no bolo, ali no meio termo. Mas a gente sabe que tem alguns muito bem-sucedidos que tem aí um ticket alto, né? E essas academias high ticket que têm saído por aí com serviços diferenciais, você acha que isso é uma expansão natural do mercado? Sim, eu acredito que sim, porque tem mercado para todo mundo, né? Então acaba que tem uma academia de subúrbio, uma academia de menos expressão que vai custar R$70 a mensalidade, vai estar um personal lá que cobra R$50, R$60 a hora. E tem essa de R$3 mil. E você tem a de R$3 mil que o personal está cobrando R$500 a hora, R$400. Então você acaba tendo público para os dois lugares. Então acho que essa diversidade até financeira faz com que todo mundo acaba tendo a possibilidade
de ter um acesso aí ao exercício. E eu acho que é saudável, isso é mercado, né? Uma cada coisa um de com seu mercado, cada não tem um, jeito, é um né? nicho, né? Desde que todo mundo pratique exercício, eu acho que tá bom, né? Tá valendo, né? Se aumentar o número de pessoas saindo do sedentarismo, tá ótimo, né? E a questão do médico subvalorizar ou subestimar os riscos, né? O exercício tem seus riscos, né? Tem, claro. Ou, sei lá, superestimar os seus conhecimentos. Você já viu isso alguma vez? Eu já vi isso, Já né? teve médico querendo Então, passar sério no teu lugar? Já teve muito. Com certeza. Então, já teve muito isso, mas é aquela coisa, isso é muito individual, né? Isso aí depende muito de cada um. Já vi médico muito diferente também. Mas já aconteceu, óbvio. Eu vejo médico se metendo mais na fisioterapia do que na atividade física, né? Na série lá da academia, da musculação. Mas na fisioterapia direto. Eu recebo muita recomendação médica. A maioria que eu recebo... Normalmente não sabe o que a maioria que eu recebo, quando eu consigo ler... tem isso. Quando eu consigo ler, geralmente é recomendação. Eu preciso de fortalecimento para isquiotibial. Não passa a série, né? Dificilmente passa a série. O médico, mas na fisioterapia eles se metem, cara. Já vi muito. Isso aí. E aí, Auro, mais alguma pergunta? Mais alguma questão aí sobre... Tem várias questões, né? Mas vamos... Dá para ficar falando aqui a semana inteira, mas então, vamos dividir o episódio. Eu queria que você convidasse aí nossos colegas médicos a praticar exercício. Exatamente. Você como cardiologista, né? Você tem aí obrigação aí de isso é uma boa o exercício físico para os seus pacientes. Exatamente. Então, assim, exercício físico tem suas contraindicações, sim, né? Mas acho que 99% não é contraindicação cardiológica. Uma adaptação ao exercício, talvez. Não chega a ser uma contraindicação. Isso, uma adaptação. Eu acho muito difícil ter alguém que você contraindique, talvez agudamente, em algum problema, mas cronicamente é muito difícil alguém que seja contraindicado. Principalmente doenças ortopédicas, por exemplo. Doenças ortopédicas, algumas contraindicam temporariamente. Né? Mas, do ponto de vista cardiológico, é muito raro a gente contraindicar atividade física para alguém, né? Essa coisa de estar com a pressão alta, não pode ir para academia. E também pode ser temporário também, né? Você trata também, mas assim, a pressão alta não contraindica. Pelo contrário, né? O exercício físico... Você vai ter Você começa uma sessão de exercício... uma atividade lógico que durante o episódio agudo, uma síndrome coronariana, você não vai fazer. Não. Mas depois é indicado você fazer. Então, isso é reabilitação cardíaca. A hipertensão, né? A doença mais comum dentro da cardiologia é a hipertensão, né? E tem muitos hipertensos que têm essa dúvida, né? Não, posso fazer atividade física? Não, deve fazer atividade física. Porque você começa uma atividade física, isso aí eu via muito na época que eu fazia ergometria, né? A gente chegava lá para fazer o teste ergométrico, que é um exercício físico de 8 minutos, né? Chegava lá com, às vezes, 14/8, porque tá mais tenso e tal, não sei o quê. Fazia aquela sessãozinha de 8 minutos de exercício. Né? E aí você media a pressão terminava 12/8, 11/7. Né? E esse benefício se mantém por horas e horas. Né? Posso extrapolar também para a glicemia. Também, é a mesma coisa. Então, assim, atividade física para doença cardiovascular, é uma das melhores coisas que tem. E a hipertensão não contraindica a atividade física, pelo contrário, indica. Né? Claro que sim, tudo tem que ser bem orientado. Né? Tem situações em que você pode adiar uma atividade física, por exemplo, mais intensa, né? Mas ficar parado é o pior de todos os mundos. Não é o cenário indicado. Não, é sempre pior. Então, que faça uma atividade leve, que faça uma atividade sem impacto. Tô com artrose no joelho. Então, vai fazer atividade na água, né? Tô errado ou tô certo? Não, na água, com isometria, sem impacto. Você tem outras formas de você fortalecer essa musculatura, até para proteger a tua articulação. Isso. Sem agravar essa artrose, essa lesão. Né? Então, assim, é mais do que indicado, né? Acho que o médico tem que fazer isso mesmo, tem que dar o exemplo, né? Lógico que tô do lado de dois brutamontes aqui, né? Então não tem como concorrer. O cara treinando há 18 anos direto, 18 anos atrás acho que eu não sabia nem andar. Então, não tem como concorrer, mas eu tento fazer a minha parte da melhor forma que eu consigo, mas sempre querendo melhorar, né? Então, quanto mais atividade física, melhor. Né? E o primeiro passo é que eu acho que é o mais difícil, né? Mas depois que dá o primeiro passo, sai da inércia, a coisa fica mais fácil. Então, pelas palavras do Áureo, né, acompanhado dos dois brutamontes, é prova que o exercício físico
anda com a gente. Então, os 17 anos de academia estão andando comigo aqui como bagagem, né? Então, agradeço aí a presença do André, agradeço aí a audiência de vocês, um abraço e até semana que vem.